Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações aí para vocês sobre como que nós vamos resolver essa atividade de estudos número 1 aí de eletricidade básica, né? Então nós temos todo o contexto da atividade aqui que seria interessante que vocês fizessem uma leitura, né? Uma boa leitura, tá? E a ideia aqui da atividade, pessoal, pelo menos nesse exercício número 1 aqui, é que a gente olhe para essa associação de resistores que eu tenho aqui, tá? E determine qual é o resistor equivalente dessa associação, certo? Então nós vamos ter que calcular qual é o resistor, que ele é visto aqui, ó, pelos terminais A e B, quando a gente vai enxergar uma fonte, né? Então só lembrando que o resistor equivalente, ele é um resistor que ele faz o papel da associação inteira, tá? Então depois que a gente coloca, por exemplo, uma fonte aqui entre os pontos A e B, a fonte não tem condições de enxergar que aqui nós temos todas essas resistências e nessa configuração, né? O que a fonte vai ver, tá certo? É enxergar tudo isso aqui como se fosse uma única resistência, tá? Então essa resistência única, nós chamamos ela de resistência equivalente, tá? E aí, pessoal, para cada configuração aqui de circuito que a gente tem, cada forma de ligação desses resistores, nós temos uma maneira diferente de calcular esse resistor equivalente. Não tem uma regra assim geral, justamente porque os resistores eles podem ser combinados de infinitas maneiras, tá? Então nós temos diversas técnicas, depende mesmo da forma como eles estão associados, tá certo? Essa daqui especificamente, pessoal, ela é uma associação que ela está na forma mista, como a gente chama, tá? E o que seria uma associação mista? A associação mista ela é uma associação que combina, tá? Partes da associação com resistências ligadas em série e parte da associação com resistências ligadas em paralelo, beleza? E aí, para a gente encontrar o resistor equivalente, a gente vai fazendo a simplificação, pedaço por pedaço aqui do circuito, até que a gente fique com uma resistência única, tá? E aí, a hora que a gente chegar nessa resistência única, essa é a nossa resistência equivalente, certo? Então, lembrando aí, pessoal, de forma rápida, né, que tem muitas maneiras da gente associar, né, os resistores aqui, tá? A gente pode ligar eles em série, em paralelo, a gente pode fazer associação mista, como é o caso dessa daqui, que mistura, né, a série e a paralelo. A gente tem uma outra configuração que a gente chama de configuração triângulo, tá? E tem uma outra configuração que a gente chama de configuração estrela, tá? Então, cada forma diferente de conexão desses caras aqui nos leva a uma técnica diferente de calcular o resistor equivalente, tá certo? Então eu vou mostrando para vocês em linhas gerais como é que a gente vai fazendo essas simplificações, tá? E o enunciado pede para que a gente faça bem passo a passo aqui, né? Então nós vamos redesenhando o circuito, fazendo os cálculos aí etapa por etapa, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar, ó. Eu já deixei um rascunho aqui que já que a gente vai debater um pouquinho sobre ele, mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para a gente identificar, tá certo? Duas conexões básicas ali, ó. Quando que os resistores eles estão ligados em série e quando é que eles estão ligados em paralelo, né, pessoal? Gente, a associação em série ela é bastante característica, tá? Todas as vezes que eu tenho uma associação ligada num caminho único aqui, ó, para a corrente elétrica percorrer, deixa eu só desenhar ela aqui para vocês, ó, tá? Desse jeito aqui eu tenho uma associação que a gente chama de associação em série, tá certo? Então eu quero que vocês percebam, pessoal, que, por exemplo, ó, quando a corrente elétrica ela for circular aqui por esse circuito, ela não tem um caminho no qual ela pode se dividir, tá? Ou seja, ela passa aqui, ó, em todos os resistores com a mesma intensidade. Nós não temos um ponto de divisão de corrente aqui, não temos um nó, né? Não temos nada, tá? Então, pessoal, tanto faz se ela está desenhada assim, ó, desse jeito que eu coloquei, tá? Eu coloquei 3 resistências em série, ou eu também poderia colocar elas ligadas assim, ó, desse jeito, tá? E eu poderia ter 300 resistências aqui, desde que ela não tivesse uma derivação, né, uma ramificação, ou um nó, como a gente chama, todas essas resistências estariam conectadas em série aqui, tá? Agora eu quero que vocês pensem, por exemplo, aqui na primeira, ó. Se, por exemplo, eu venho aqui e faço um nó, geralmente ele é representado por esse pontinho, e eu puxo uma derivação para cá, ó, e aqui nós temos uma outra resistência, tá? Eu quero que vocês percebam que se, por exemplo, a corrente elétrica vier por aqui, ó, quando ela chega aqui nesse nó, ela não tem mais um único caminho a percorrer. Agora ela tem 2, então ela se divide, ó, em 2 partes, tá? Então, se por acaso a gente teve uma divisão de corrente aqui, nós já não estamos mais falando da associação em série, tá certo? Aí a gente vai ter que analisar o circuito para ver como que está essa conexão. Mas, se temos uma derivação aqui assim, ó, tá?
nós não temos mais a série. Então a característica da série é um único caminho aqui para a corrente elétrica percorrer, tá? Agora, pessoal, a associação em paralelo, tá? A associação em paralelo tem diferentes maneiras aí da gente desenhar ela, tá certo? Mas, por exemplo, ó, se eu vier aqui e fizer uma associação desse jeito aqui, ó, tá? Vamos colocar 3 resistências assim, ó, desse jeito, beleza? Eu vou fechar aqui, eu vou unir elas todas por um nó e vamos sair aqui, ó, tá? Essas 3 resistências, elas estão conectadas em paralelo, tá, pessoal? O nome, associação paralela, é porque ela sugere que os resistores eles sejam colocados literalmente de forma paralela uns aos outros aqui, ó, tá? E é uma coisa que é importante que fique claro para vocês é a seguinte, pessoal, para que estejam em paralelo, ó, eles estão conectados todos eles aqui, ó, pela extremidade aqui do lado esquerdo e todos eles pela extremidade aqui do lado direito. E além disso, ó, eu tenho uma entrada para a corrente e eu tenho uma saída para a corrente, tá? Então essa daqui é a principal característica da associação paralela. E eu posso desenhar ela de outras maneiras também, tá, pessoal? Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, e colocar elas dessa forma aqui. Por exemplo, que elas vão estar conectadas em paralelo também, ó. Beleza? Então observem, ó, tá? Elas estão conectadas paralelamente umas às outras, tá? E aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma entrada de corrente aqui, onde eu estou marcando de azul, e elas estão ligadas aqui, ó, umas nas outras pelo lado de cima, umas nas outras pelo lado de baixo, e eu tenho uma saída de corrente aqui, tá? Então, de forma geral, é assim que a gente consegue identificar se elas estão conectadas em série ou em paralelo, beleza? E claro que a associação paralela tem outras maneiras aí da gente desenhar, tá? Não é única essa daqui, beleza? Por exemplo, se eu vier aqui desenhar 3 resistências assim, ó, tá certo? E aqui eu puxar um fiozinho, ó, daqui pra cá, tá? E, por exemplo, daqui para cá, ó, tá? Desse jeito aqui. Eu vou até desafiar vocês aí, beleza? Se quiserem fazer uma pausa aí no vídeo, eu quero que vocês percebam que esses 3 resistores aqui, né? Essas 3 resistências, elas também estão conectadas em paralelo, tá? E observem que a forma de desenhar é completamente diferente, beleza? Então, façam uma pausa no vídeo e tentem analisar esse circuito aqui, que vocês vão verificar aí que elas 3 estão em paralelo, tá? A minha dica para vocês é a seguinte, né? Ó, se eu chamar aqui, por exemplo, de ponto A e ponto B, tá? Eu quero que vocês percebam que o ponto A, ó, o fio, né, leva o ponto A para vários lugares do circuito. Ó. Então aqui é ponto A, ó, percebam que esse fio ele traz o ponto A, opa. Esse fio aqui, ó, ele traz o ponto A até aqui, ó, tá bom? Agora façam a mesma coisa aqui para o ponto B, ó. Aqui é ponto B e vamos distribuir o ponto B, tá? O desafio aí que vocês têm que fazer é tentar desenhar essas resistências, pessoal, assim, ó. Imaginem que eu criasse 2 pontos, A e B. Tentem desenhar essas resistências aqui nesses fios, tá? Vocês vão verificar que elas estão conectadas em paralelo com toda certeza, certo? Mas cada associação aí vai apresentar um desafio para a gente, né? Então vamos nos preocupar com essa aqui que a gente tem que resolver, beleza? Então vamos lá, pessoal, ó. Eu vou partir aqui do meu circuito original, tá certo? E eu já quero que de cara vocês percebam que nós temos aqui 2 conexões que já são bem familiares para a gente, ó. Eu quero que vocês olhem aqui para o meu resistor, para esse pequeno pedaço aqui, ó, da associação, R7 e R8, e observem que esses 2 resistores eles estão ligados aqui num caminho único, ó. Então esses 2 caras aqui, pelo menos eles 2, com toda certeza estão conectados em série, tá? Justamente porque aqui, ó, nesse pedacinho, nesse trecho do circuito, a corrente elétrica não tem por onde se dividir. Agora dá uma olhada aqui, pessoal, em R6 e R9, tá? Se vocês olharem, eles estão ligados pelo lado de cima, estão ligados pelo lado de baixo, eu tenho uma entrada de corrente aqui, eu tenho uma saída de corrente aqui. Então, com toda certeza, esses 2 resistores aqui, eles estão conectados em paralelo, ó, tá certo? Então, em paralelo, tá? E aí, como é que a gente vai chegar nesse nosso resistor equivalente? Pessoal, a estratégia que a gente faz aqui é a seguinte. Eu vou RA, tá? Eles estão conectados em paralelo. E aí a gente usa uma regra bem simples, que a gente chama de regra do produto pela soma, tá certo? Para a gente poder encontrar o equivalente entre eles.
Como que é essa regra do produto pela soma? Pessoal, a gente vai fazer literalmente o produto entre os dois resistores, ou seja, 1 vezes 4 aqui, dividido pela soma, 1 mais 4, tá? Importante é que eu estou tirando o K aqui, ó, que representa para a gente 10⁻³ do cálculo, só para facilitar um pouquinho, tá certo? E depois a gente coloca o resultado final ali utilizando o K. Só removi para a gente poder fazer os cálculos, tá? Não é necessário, se todo mundo estiver em K, né, não é necessário colocar ele aqui nos cálculos, beleza? E aí, gente, para a gente executar esse cálculo aqui, a gente pega uma calculadora e simplesmente faz. A gente aperta o botãozinho de fração dela e coloca aqui, ó, 1 vezes 4, tá? Dividido por 1 mais 4 aqui. A hora que a gente aperta o igual, nós temos 0,8. Então, 0,8 é o resistor que faz o papel deles dois aqui, ó, na minha associação. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui 0,8. Conforme eu falei para vocês, eu tirei o K dos cálculos, então a gente devolve o K aqui, ó, para a resposta, beleza? Só para facilitar um pouquinho aqui os nossos cálculos durante o processo. E agora nós vamos encontrar o valor de RB, tá? O resistor RB são dois resistores em série, não é, pessoal? O R7 e o R8, ó, tá? E quando a associação ela está em série, pessoal, para a gente encontrar o equivalente dela, basta que a gente venha aqui e some todos os resistores aqui, ó, tá? Então eu tenho 1 mais esse 2K aqui, ó, tá? E se eu tivesse 3 resistores, a gente somaria os 3, se tivesse 4, somaria os 4 e assim por diante. A gente iria somar todo mundo que está em série aqui. Como eu só tenho esses dois, somente eles dois participam da soma, tá? E aí o meu resultado aqui vai ser 3 kΩ, beleza? Então esse aqui são os resistores RA e RB que eu tenho aqui no circuito, tá? Se vocês quiserem, a gente pode até escrever o valor deles aqui, nessas simplificações que vão aparecendo, para facilitar um pouquinho a nossa vida. Então, 0,8 kΩ aqui, e o nosso RB aqui, ele está valendo 3 kΩ, tá? Então, essa daqui seria a primeira simplificação que nós temos